E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Você conhece o ator, cineasta, é o roteirista Felipe Fogosi? Com certeza conhece. Para quem tem a minha idade, o Aleph de Olho no Olho. Para quem é mais novo, o Beto de Os Mutantes, que está no ar sendo reprisada na Rede Record. E agora tem projeto novo do cara no Catarse. Mas vamos conversar diretamente com ele? Galera, eu tô aqui com o Felipe Fogosi. Eu já começo assim de susto. Já abriu, já vai começando. Boa tarde, Felipe. Tudo bem, cara? Tudo bem, Antônio. É um prazer estar com você, estar com toda a galera aí. Espero que galera em peso de todo o Brasil, Nordeste todo, Recife, enfim, Pernambuco. É muito bacana, né? É um lugar que eu gosto muito. Já estive aí em Recife fazendo teatro, fazendo novela, fazendo feira literária em Porto de Galinhas. Tem um monte de amigo aí. Namorei uma recifense, então sou quase da terrinha. Então já tá quase cidadão pernambucano. Agora eu vou dizer um negócio a você. É um prazer enorme ter você, tanto aqui comigo, pelo Orbita Geek, como na PowerCon. E uma tristeza ao mesmo tempo, porque infelizmente você não está presencialmente no evento desse ano, né? Enfim, né? Mas fazer o quê? A gente faz do limão uma limonada, né? Já que a gente não pode estar junto aí. Que, né, ano que vem, se Deus quiser, vai estar tudo bem, né? Ou quem sabe ainda esse ano, de repente, né? A gente verdade, cara. Né? Pois uma edição física. Pois é, vamos pegar o limão, fazer a limonada e ainda plantar os carocinhos para ter mais limões no futuro, né? É isso aí. Pois é, Felipe, vê só, eu sou um fã seu já de muito tempo, né? Não precisamos revelar idades, mas pra mim você foi um desbravador do mundo nerd como personagem principal de uma das primeiras novelas nerds que eu me lembro na minha vida, cara. Sim. E, assim, já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria saber de você. Estamos vivendo uma época que a gente só viu nos filmes nerds, tipo The Walking Dead, Guerra Mundial Z, essas coisas todas que nós nerds já, tipo, nos educamos, aprendemos. Ainda não tem zumbi, né? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, só é o que falta. Porque já viram OVNI por aí, esses negócios todos. Então, tem alguns zumbis mentalmente, assim, mas pelo menos o pessoal ainda não tá comendo ninguém, assim, né? Graças a Deus! Eu quero que tenham alergia a mim, que nem naquele filme lá do Tom Cruise, né? Que o pessoal tem alergia, não come todo mundo e seleciona pelo pessoal. É do Brad Pitt, Brad né? Pitt, Tom Cruise. Né? Eu fui lá pra Tom Cruise. É a sua presença mas tá deixando nervoso. Tá quase aí, né? Os dois fizeram entrevista com o vampiro, tá bom. Cara, que vai voltar, né? Que vai voltar. Vai voltar? Não sabia. Vai voltar. Vamos fazer um remake? Série. Uma série. Não conta pra ninguém, mas é série. Bacana. Felipe, então como é que tá assim pra você, como uma pessoa que já viu de vários lados, né? Do lado da HQ, já interpretou personagens que passaram mais ou menos por umas situações parecidas, né? Como é que tá ver a realidade se transformar naquilo que a gente sempre ouviu ser contado pela ficção? Então, é uma coisa interessante, porque volta e meia algumas pessoas, né, entram em contato comigo e falam, eu vi alguma coisa no Black Mirror, eu vi alguma coisa naquele Altered Carbon, né? Isso! Só que é o seguinte, quem escreve esses seriados e os filmes lê às vezes material científico. Então tem muita coisa que hoje em dia realmente parece ficção e não é mais ficção. Então, por exemplo, a gente está vendo aí, estão fazendo quimeras modernas, estão misturando animais, entendeu? No laboratório na China. Então, já ano passado, no finalzinho de dezembro, misturaram porco com macaco. Agora, numa pesquisa saiu que, acho que se eu não me engano, na Inglaterra, que misturaram homem com rato, o gene do homem. Não... Então, assim... então, assim, né, por exemplo... então, algumas coisas que... Né, agora, por exemplo, nos Estados Unidos lançou a Space Force, que é um braço do exército que né, uma força espacial. Então, são coisas que realmente, né, se você falasse isso há 2 meses atrás, as pessoas iam falar que você estava viajando, que você tinha... Eu mandei internar.
Ia mandar Exato. internar. Então, assim, realmente é um tempo muito interessante que a gente está vivendo. Interessante para dizer o mínimo. E eu particularmente, eu estudo bastante isso, né? Pois é. Por exemplo, o Philip K. Dick, que é um autor de ficção científica americano dos anos 50, 60, 70 e tal, que é onde foi inspirado o filme Blade Runner, né? Entre Sim. outros filmes, né? Por exemplo, Sim. o Minority Report, ele era um cara que, por exemplo, estudava, ele ficava muito ligado, entendeu? No que os departamentos de pesquisa estavam fazendo. Você tem, por exemplo, o Michael Crichton, que escreveu Jurassic Park, como filme, na verdade, como livro, né? O filme é uma adaptação de um livro que ele escreveu, tanto o Westworld, também ele escreveu como livro, depois ele adaptou para o cinema acho que era 72, se não me engano, muito antes do seriado. E ele também, ele estudou medicina, ele era um cara muito ligado assim nessas, porque tem muito departamento de pesquisa ligados a governos e até a empresas que eles têm tecnologia desenvolvida para 20, 30 anos na frente do que é lançado no mercado, entendeu? E então, quem tem informação meio que já sabe sobre o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, micro-ondas, né, que a gente tem na nossa cozinha, na Segunda Guerra Mundial eles já tinham tecnologia de micro-ondas, mas isso só foi... cara. Foi liberado tipo os Jetsons, aquele desenho dos Jetsons, o pessoal faz, previram o futuro. Não, sim, estudaram o presente. É isso que eu digo, né, tem muita coisa que não falam para a população para não pirar o cabeção das pessoas, né? Dizer, vão tirar os humanos da Terra, deixar só robô. Mas vê só, você é uma pessoa que pesquisa muito, né? Por isso que eu comecei logo falando de tudo isso, fazendo esse paralelo. E, cara, você é ator, você é formado em cinema e tem aí muitos estudos em roteiro. E eu posso dizer para você que suas obras, que falaremos também daqui a pouco, são muito... eu coloco como cinema gráfico, porque é praticamente um storyboard. Se um legal, a primeira vez que eu ouço esse termo, eu vou pegar emprestado, vou começar a usar. Mas tem que dizer que fui eu, viu? Tem que dizer que fui eu. Geralmente eu falo muito isso, que é uma narrativa visual como o cinema, né? Só que é em 2 dimensões, né? E não é audiovisual, é só visual, mas você recria tudo na tua cabeça, as onomatopeias, né? As falas, os sons. Então, assim, é muito próximo o cinema do quadrinho, né? É uma linguagem realmente muito próxima. Não é à toa que já tem bastante tempo que o cinema adapta quadrinho, né? Isso não é de agora, né? Isso desde os anos 50 já tinha adaptação de super-herói, né? Cara, foi incrível pra mim ver, por exemplo, o Superman voar na tela da minha TV e eu ficar pensando como é que um cara botava uma capa e voava e tentar fazer depois. Isso quando eu era pequeno, então quer dizer, já tinha uma adaptação como essa naquela época. E você vem fazer uma coisa parecida no papel, fazer o contrário, cara. Porque, assim, eu cresci lendo quadrinho, né? Meu pai já era leitor e desde pequenininho, assim, ele me levava na banca para comprar gibi, né, e tal. Depois, na minha infância, começaram a sair as graphic novels, né? Quando começou a sair Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, Watchmen. Eu peguei tudo quando isso começou a sair na banca mesmo, né? Só título maravilhoso disso aí, né? Enfim, né? Os clássicos, né? E tal. E daí eu fui fazer faculdade de cinema e comecei a escrever roteiro, querendo produzir cinema, né? Principalmente, a minha ideia... Eu estudei 2 anos também na UCLA, em Los Angeles, né? Quando eu voltei para o Brasil, finalzinho de 2003, eu comecei falei, vou tentar escrever daqui do Brasil para vender lá, porque lá eles compram muito roteiro, tem um mercado de roteiro. Só que eu descobri que não é tão fácil assim. Na verdade, você tem que estar presente, você tem que ter agente literário lá, uma série de coisas... E eu fui meio que enchendo a gaveta ao longo dos anos de um monte de roteiro que não tem graça você escrever e você não dividir com as pessoas, né? Que você quer que você escreve alguma coisa, você quer ter o feedback, quer ver nascer, você quer compartilhar. Né? Exato. Você gera o filho, você quer ver o filho nascer. Exato, mas só que como o cinema é muito caro para fazer sozinho, não dá, então... Ainda mais cinema de ficção científica, né?
tem alguns gêneros diferentes, né? Por exemplo, esses dois aqui, o Aurora e o Caos, né? O Aurora é o primeiro que eu lancei e o Caos é o último que eu lancei no passado, mas é a continuação do Aurora, né? Eu tô ligado, vamos falar ficção científica, com teoria da conspiração, sociedades secretas, nova ordem mundial. Um outro dia, por exemplo, já é um drama sobrenatural, já meio Scrooge, assim, né? Um jovem que morre, encontra a morte e ela leva ele a revisitar o passado, fala um pouco de droga, um pouco de política, esse se passa aqui em São Paulo, é bem contemporâneo e tal. E tem o Comunhão, que daí já é um slasher, é um suspense com terror psicológico, com bastante gore, decapitação, correria, muita ação, que é uma história que se passa na Mata Atlântica. E dramaticamente preto e branco, meu filho. Para homenagear os quadrinhos de terror dos anos 70. Era o que eu ia dizer, trazendo aquele gostinho clássico, nostálgico. Exato. Então, assim, tem, né, gêneros diferentes, mas de qualquer forma, o quadrinho eu ainda consigo fazer com Catarse, né? Inclusive, lembrando a galera que, olha, dia 31 agora, né, domingo que vem, tá na cabeça. Né, o quinto quadrinho, que é o Knock Me Out, que é uma história que, né, uma inspiração no rock, no Grande Dragão Branco. Calma, segura aí que a gente vai falar só dele. Okay, eu quero que você conclua sobre a parte de roteiro, porque assim, você estava falando que foi para Los Angeles tentar negociar roteiros com uma pegada brasileira, com uma coisa mais comercial lá, que é uma coisa que é bem diferente, roteiro no Brasil de cinema com roteiro internacional, principalmente com relação aos comerciais, os blockbusters da vida. E como eu disse, você chega numa época da sua vida, você tá cheio de roteiro e começa a transformar no cinema gráfico, que você colocou aí na nossa tela. Sim, cara, sim. Como de onde vem a primeira ideia de dizer assim, não, eu não consegui transformar em cinema, eu vou passar agora para o HQ. Eu sei que você já falou que você é um super leitor de quadrinho, que todo mundo começa a sua vida lendo quadrinhos, gibi e tudo mais, aprende a ler muitas vezes com Maurício de Souza, Ziraldo, e para. E você não parou. Aí quando é que na sua vida dá esse estalo e dizer, eu tenho um roteiro, eu vou produzir? Então, olha, eu li assim muito, mas, cara, juntando dinheiro para comprar, e junto com o Mad, com Chiclete com Banana, com Circo, enfim, tanto quadrinho, vamos dizer, Marvel e DC, mas quadrinho alternativo nacional também. Mas aí com 15 anos, mais ou menos, eu dei uma parada. Foi na época que eu comecei a fazer teatro, e daí eu comecei a investir mais nisso, ler mais peças de teatro e tal. Mas, enfim, ficou toda essa formação, né? Foram literalmente, como você disse, né? Antes de eu ser alfabetizado, eu já estava, né? Meu pai já estava me dando quadrinho para eu folhear. Então, é uma coisa que realmente é muito formativa na minha vida. E daí, enfim, daí eu fui fazer faculdade de cinema aqui, depois fui morar fora e tal. E quando foi em 2009 a primeira vez que eu pensei, falei, poxa, por que eu não tento adaptar, né, os meus roteiros para quadrinho? Se todo mundo adapta quadrinho para cinema, eu vou tentar fazer o contrário. Só que ainda em 2009, por exemplo, eu não tinha financiamento coletivo, aqui no Brasil não existia, e eu também não sabia o caminho das pedras, eu não sabia como produzir, né, eu já frequentava alguns eventos de quadrinho aqui que estava bem no início, porque, por exemplo, a CCXP, a primeira foi em 2014, que eu inclusive participei, né, eu fui em todas até ano passado. Então, assim, era uma cena menor, né, você não tinha tantos eventos ainda, mas eu não sabia, né, assim, como que eu faço, eu não... artistas e tal para, né, contratar e para, enfim, para produzir, até que em 2014, né, 5 anos depois, aí finalmente através de um amigo eu conheci um agente de quadrinistas e daí consegui, né, começar a produzir, e foi o Aurora, foi o primeiro que eu fiz, que aí já fiz pelo Catarse, né, um financiamento coletivo que já deu certo. E o pessoal até hoje, né, gosta demais, continuam comprando, e daí foi assim, né, eu lancei o primeiro, daí logo em seguida fiquei animado pela resposta, daí falei, bom, vou lançar o segundo, que era uma história que eu já tinha escrito em 2006, que é o Comunhão, e foi isso, eu fui desengavetando as histórias, né, e tanto que, por exemplo, o Knock Me Out eu escrevi em 2004, logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, né. Então quer dizer que você ainda está produzindo aquilo que você fez lá atrás, né? Sim, tirando o Caos, por exemplo, que daí foi o que? Depois que eu lancei o Aurora, muita gente começou a me perguntar, e aí, a continuação?
eu não tinha pensado em continuação, né? Eu falei, eu não sei, e na verdade eu não queria fazer só por fazer, entendeu? Tipo, estão me pedindo, até que daí as ideias começaram a vir. Então, daí quando as ideias começaram a vir, daí eu fiz o caos e já escrevi, já estou fazendo o layout para a última parte, vai ser uma trilogia que vai ser meu projeto do ano que vem. Então é isso que é muito interessante, né? A vida, assim, como a gente nunca imagina, né? Como as coisas vão acontecer. Então, espero, né, que em breve eu possa ter uma trilogia, né? Eu falo assim, que eu, né, fiz uma trilogia e estou muito animado, assim, porque, né, é interessante você ver como né, as histórias elas vão se casando, parece que ela já, agora eu tô vendo e falo assim, parece que já estava escrito, sabe, parece que as coisas estão muito e tão atual, sincronia, né? E tão atual, porque assim, tem assuntos que na época poderia até soar muito distante ainda, hoje em dia não, essas suas histórias, elas estão bem atuais. Sim. Outra coisa que eu queria comentar com você é uma pessoa que gosta muito de pesquisar, de ir a fundo, de sair da sua zona de conforto para poder escrever, né? Uhum. Eu gosto muito, quando eu converso com artistas, deixar ele falar da obra, porque ele vai mostrar pontos que nós, leitores, podemos passar por ali, ver até outra coisa, mas ele pode mostrar coisas que ainda não vimos. Por exemplo, no Aurora mesmo, começar pela capa, que é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Cara, é uma história que mistura muita coisa. Por exemplo, mistura astrologia, astronomia, religião, ciências. É um monte de conflito, cara, que deve ter sido muito louco para você escrever. Sim, foi. Na verdade, foi o roteiro que eu levei mais tempo de todos, né? Eu levei quase 9 anos escrevendo. Uma faculdade e um PhD. Porque primeiro era isso. Tem muita coisa de medicina que eu não sou médico, né? Eu sou leigo. E eu comecei literalmente a pesquisar em site de medicina, né? Então eu começava a entrar em site de medicina e pesquisar para fazer sentido. Porque a ideia inicial foi olha, eu estava escrevendo o Knock Me Out em 2004, quando eu tive a ideia do Aurora. Eu estava fazendo uma novela na época na Rede Globo, eu estava morando no Rio, e né, minha namorada na época, uma vez a gente estava na praia, eu tenho muito sinal, eu tenho, né, muita mancha, né? Eu sei como é isso, eu também tenho. E aí ela falou, olha, se pegar uma canetinha eu consigo fazer aquela brincadeira de ligar os pontos, né? E aí eu pensei, daí me veio a ideia, falei assim, imagina se um cara vai fazer um exame, né, uma tomografia, uma ressonância, e de repente o resultado vem e ele tem um padrão de uma constelação no corpo. Essa foi a ideia original. Só que aí eu tava, show, legal, mas e aí? O cara nasceu assim, ele passou por algum processo, o que, né? Então daí aí eu comecei a pesquisar, e exatamente demorou, porque eu, muitas vezes, assim, eu andava com a história, e de repente eu empacava, e daí eu não sabia como resolver. E daí, por exemplo, eu escrevi, pra você ter uma ideia, o Comunhão eu escrevi entre o tempo que eu estava escrevendo o Aurora, porque era isso, às vezes eu escrevia e parava, ele encostava e ficava 6 meses, até me vinha uma ideia. Aí vinha uma ideia para um salto à frente. Exatamente. Caraca! E aí destravava, né, um elemento novo, e daí eu, né, isso aqui faz sentido, pesquisava, nossa, e daí, cara. E foi assim, porque eu faço uma brincadeira que é mais ou menos você criar um quebra-cabeça de uma pecinha, começando com uma pecinha, no sentido assim, né, criar, que geralmente o quebra-cabeça tem uma foto, e daí você né, monta a partir daquilo. Exato, eu fiz o contrário, né? Quer dizer, uma pecinha que era essa ideia inicial, eu tive que, né, e eu queria que fizesse sentido. Claro, você fez o Big Bang dos quadrinhos, você veio de uma pequena fagulha e bum! Mas assim, eu como leitor e como né, espectador, tanto de quadrinho, livro, cinema, eu não gosto muito Tem um termo chamado Deus Ex Machina, que na Grécia Antiga era assim, quando eles não sabiam resolver a história, eles falavam assim, então vem um deus aqui, um deus do panteão grego, e ele resolvia a história.
Porque, né, quando o escritor estava num beco sem saída e de repente, então o cara vem e resolve. Eu não gosto muito disso, né? Eu queria que tivesse uma verossimilhança, inclusive, para que o que já aconteceu, que eu tenho até umas histórias engraçadas para contar, na parte, por exemplo, médica, eu queria que um médico que ele lesse, ele reconhecesse que os termos eram reais e que, tem e que termos tem técnicos que a gente que é leigo, eu, por exemplo, eu não sei, nunca nem ouvi falar de certas coisas. Tem máquinas, negócio. Mas você sabe que eu acho que, mesmo pro leigo, eu acho que você sente, é diferente eu chegar e falar, isso aqui é a repimboca da parafuseta, inventar qualquer abobrinha lá, do que mesmo que você... Eu sou leigo também, mas eu gosto quando te dá uma sensação, acho que você consegue sentir, sabe? Por exemplo, você falou de uma máquina, né? Eu cito um aparelho de laboratório chamado ciclotron. Que eu nunca tinha... Juro, como eu achei que esse nome era alguma coisa do tipo Flash Gordon, uma coisa assim. Juro. Aí depois eu fui ver que existe o negócio, a parada existe de verdade, velho. Existe. Então, e daí que aconteceu? Na CCXP, se eu não me engano, acho que foi não sei se foi de 2016 ou 2017, mas assim, uma moça aqui em São Paulo, ela é química. Ela comprou um ano, né? Se foi o ano de 2016, ela comprou no ano de 2015. Se foi de 2017, ela comprou em 2016. Enfim, ela veio no ano seguinte, veio falar comigo e falou assim: poxa, Felipe, né? Vou comprar outro quadrinho, mas ela falou pra mim, pô, mas como você fala aqui de equipamento de laboratório, como é que você sabe, né? Eu falei, olha, eu sou ator, mas não sou burro, né? Eu pesquisei, pô. Hoje em dia a gente tem internet, é fácil, né? Você tem que saber fuçar e ter um tempo e pesquisar, mas enfim, então... Tem toda essa parte também de... O que eu fiz? Eu peguei coisas que são separadas, díspares, mas que elas existem. Então, por exemplo, eu falo de raio cósmico. Isso existe, na verdade, Sim. né? Só que daí eu coloquei isso de uma forma na história que parece verossímil, parece que tem uma relação de causa e efeito, que, na verdade, você pode até tentar, né, fazer uma teoria de que né, porque, por exemplo, né, na história, esse é um pescador, é um cara comum, né, chamado Rafael, Sim. Que ele está em alto mar e ele presencia um fenômeno astronômico que transforma ele no que talvez seria um próximo passo da evolução humana, né? E daí tem toda uma história que da precessão dos equinócios, que a cada quase 25 anos... Tem certeza que ele anos... não existe? Tem certeza que isso aí não é você copiou de algum arquivo secreto do governo que você achou lá nos mutantes e trouxe pra cá? Isso tudo é... Então, faz sentido, né? Pois, na verdade, cara. Né, faz sentido. Mas é uma coisa que eu criei. Fala assim, então, a cada 25 mil anos a Terra passa no meio da Via Láctea e passa por um fecho de raio cósmico que essa radiação vai produzir uma mutação que que é responsável pelos nossos saltos evolutivos. Enfim, essa é a teoria que eu... Mas é inventado isso, né? Agora... Não parece! É plausível pelo sentido que o seguinte, que, por exemplo, o fóton, que é a partícula do Sol... ela pode causar câncer, né? Então, por que não que uma partícula mais poderosa que o fóton, né? Porque existe realmente essa partícula que, inclusive, quando existe uma chuva de partículas dessas, né? Você realmente tem órgãos, por exemplo, americanos que avisam, porque pode derrubar satélite, pode derrubar o grid de eletricidade. Então, assim, o que eu peguei um monte de coisa... que existe separada e juntei de uma forma que faz sentido, entendeu? E isso eu, particularmente, como leitor, eu gosto, porque fala assim, não... É ótimo! Né? Exato, então assim, eu realmente sou fã e o último, cara, eu tô muito... Sabe quando você já quer ver pronto, mas assim, ainda vai demorar, porque... Não faz isso! Eu tô no processo de contratar os artistas agora, eu tô terminando o layout, né? Todo dia eu tô fazendo o layout aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Spoiler! Uhul! Spoiler, né? Exclusividade aqui com a gente. Todo dia eu faço, né, a página 1 aqui, tá vendo? Então todo dia eu tô fazendo. Isso é até um detalhe que depois eu quero comentar um pouquinho melhor com você, por causa, eu vi algo, você falando sobre isso no documentário que você fez. O Traço Livre, sim. O Traço Livre, isso. Mas antes de chegar a fechar aqui um pouquinho a Aurora e o Caos, eu queria te desafiar uma coisa.
Você é formado em cinema, você tem uma linguagem cinematográfica dentro do papel. Se você fosse transformar isso numa série, que eu acho que ficava fantástico numa série, num filme, acho que ia ser muito pouco tempo para você explicar tudo aquilo que tem de tão brilhante na Aurora e no Caos. E os títulos também são maravilhosos. Então, se você fosse colocar isso para uma linguagem live action, quem seria o ator que interpretaria o Rafael e o filho dele? Quem seriam os atores que você escolheria? Olha, busquei na saia justa. Quando eu escrevi pensando em mim, né? Claro. Fazer. Mas eu não sei se daqui a pouco eu vou estar muito velho, não sei. Que isso. Mas enfim, tanto por isso que eu fiz o personagem ser um português, né? Ele é um português que mora nos Estados Unidos, e para ter essa coisa de ser um estrangeiro, de poder até ter um sotaque, né? De não ser um americano, né? Nativo, né? Enfim. Mas, assim, vamos dizer, né? Então, o ator Rafael é você, já fechou. Agora o seu filho, quem seria? Do elenco lá de Poliana. O filho é um menininho, né? Ele é o Gabriel, ele é um menino de 4 anos, assim. Isso. Então, né, não sei, teria que ser um menininho, um bom ator, né? Aquele Joe Austin lá que fazia, né? Na época, quando ele era pequenininho, né? Do Sexto Sentido, entendeu? É um menininho assim, né? Que ele nem cresceu tanto, né? Ele só envelheceu. Não, ele fez uma participação naquele seriado Entourage, que ele já tá adulto, ele tá... Mas é que ele não cresceu, eu digo, na estatura. Ele continua baixinho. Mas parabéns mais uma vez, muito lindo. Agora falando um pouquinho da parte técnica, como você mostrou aí, você faz meio que o storyboard para passar para um desenhista para imprimir suas ideias. Tudo bem, isso acontece na maioria das vezes. A gente está muito acostumado a ver no quadrinho independente, que eu vejo meio que como sendo o seu caso, que você não tem nenhum grande estúdio por trás. Mas a gente vê muito o quadrinista que desenha e escreve. Sim. É difícil que o desenhista pegue a essência do que você escreveu, porque assim, eu acho que tem muito da sua ideia ali, que mesmo que você queira, não passa do mesmo jeito. Como dizia Leonardo da Vinci, queria eu que minha mão funcionasse como meu cérebro. Então é difícil para o cara traduzir ali em desenho. Às vezes você chega e diz assim, pô, cara, isso aqui não ficou muito do jeito que eu tava pensando. Então, isso eu tenho exatamente, né, ao longo dos quadrinhos que eu tenho feito, eu tenho cada vez mais, primeiro, entendido como, assim, eu escrevo como roteiro, é uma coisa que a gente chama imageticamente. Eu já escrevo vendo as cenas, né, vendo as imagens na minha cabeça. É pelo ator também, pelo cineasta, né? Enfim, e eu não sei se algumas outras pessoas, eu sei que, por exemplo, o quadrinho da Marvel e da DC não é assim, porque, né, eu conheci já quadrinistas brasileiros que trabalham para lá, e é o seguinte, eles mandam o roteiro, né, e o desenhista que cria tudo, cria a narrativa, cria, né, quantos quadros tem por página, enfim. Como eu tenho isso muito claro na minha cabeça, exatamente do que é a cena e a narrativa também da página, como que deve fluir. Só que o quadrinista, ele não tem como exatamente saber o que está na minha cabeça. Então o que eu faço, né? Além do texto que eu dou para ele, eu faço, né, o layout exatamente para ele já ver, por exemplo, né, a disposição dos personagens, como mais ou menos é o ângulo como se fosse um storyboard, né, o ângulo de câmera e tal. E eu faço uma pasta com, sei lá, às vezes 500, 600 imagens de referência para ele. Então, por exemplo, por exemplo, eu sei muito bem, eu gosto muito assim, equipamento militar. Então eu dou o nome a um helicóptero. É um helicóptero que existe e eu dou imagem para ele, é esse helicóptero, entendeu? Um tanque, é esse tanque, uma arma, é essa arma. Então, o figurino também, por exemplo, muitas vezes, claro, às vezes não é um personagem que não interessa tanto. Agora, muitas vezes o protagonista,
Eu vejo até a roupa dele, então eu pego a foto de uma jaqueta na internet que eu, né, e mando, inclusive, por exemplo, fisionomia dos personagens, eu não pego de uma pessoa só, porque senão fica muito, né, muito óbvio que mas eu pego assim 5 ou 6 biotipos, do mesmo biotipo, para ele falar, olha, por exemplo, o exemplo que eu gosto de usar é o seguinte, se eu escrevo, né, o gatinho subiu numa árvore, uma árvore, se eu coloco assim, pode ser qualquer árvore. Agora, se eu sei literalmente que é uma jabuticabeira, então o desenhista, ele pode, ele viu a árvore, ele pode desenhar um coqueiro, né? Então é minha obrigação, né, de falar, olha, o que eu quero é isso aqui, entendeu? Então, e por exemplo, descrição física, né, de personagem, se eu escrevo, o personagem ele é gordo, ele usa óculos e ele é calvo. Ele vai pensar. Agora, se eu mando uma foto do seu barriga, ele já então é mais ou menos isso. É bem diferente, cara. Quando você descreveu, eu pensei em outra coisa também. Exatamente. Então, por quê? Porque pode ser, você ter milhões de carecas com óculos e gordos. Pode ser várias coisas. Então, mas é o que eu falo, assim, eu procuro não pegar só uma pessoa, é o biotipo, entendeu? Assim, para ele exatamente, né, ele se basear e, claro, e eu, assim, eu procuro, né, as pessoas, trabalhar com pessoas que eu admiro, né, com artistas que, claro, que eu também consigo pagar, porque tem gente que eu não consigo, né. Stan Lee, quando estava vivo, desenhar uma coisa sua. Mas assim, então, por exemplo, o Aurora foi o Leno Carvalho que fez o desenho, tem um time de 5 coloristas que fizeram as cores, Márcio Menes, o Stephanie René, Thiago Ribeiro. Aplausos para todos. Muita gente fera. O Comunhão, a arte é do JB Bastos, né? Como é preto e branco, então, né? O traço é dele. Daí, um outro dia, traço do Leandro Casco e cor do Victor Uchoa. E o Caos é traço e cor de um argentino chamado Emílio Treira. E agora, no Knock Me Out, é traço do Henrique Pereira e cor do Vinícius Taus. Então, eu demoro um tempo até fechar o time, porque tem que ser, eu acho que tem que encaixar a arte específica com a temática da história, tem que ter meio que casar, entendeu? O traço do desenhista e também o tipo de paleta de cor do colorista com o tipo de história que eu quero contar, porque, né, o cara pode ter um estilo mais mangá, né, de repente ele pode ter um estilo mais cartoon, então dependendo da história, né, casa mais com um tipo de história ou outra, né? Tanto que a gente pega, né, o Aurora e o Caos, vê cores, vê uma forma de usar a sombra com um tipo de profundidade, e vai para o Comunhão, que é preto e branco e tem densidade, um peso na figura, tem um negócio assim bem interessante. Mas vamos prosseguir, que eu ainda estou muito curioso sobre várias coisas. Cara, voltando um pouquinho para sua vida de ator, você foi o Aleph e o Beto, né? Cara, como é pra você ter o peso de ter estado, como eu disse no começo, nessas duas referências nerds nas novelas? Porque a gente pega uma novela, né? É uma mocinha, é um mocinho, aquela história do romance que vai ser impedido até o final por um vilão e tal. Só que uma mocinha e um mocinho no meio de superpoderes, coisas de super-humanos, de vilões que tentam destruir o mundo, não só a mocinha ou o mocinho. E você fez parte de tudo isso. E teve uma pessoa em comum que foi o Thiago Santiago, né? Sim. Como foi isso? Como chegou os Mutantes e o Olho no Olho na sua vida? E o que causou também? Então, bom, né, dá pra ver que eu gosto desse universo, né, então pra mim era um sonho, né, eu tava meio fanboy ali, trabalhando, mas não acreditando que eu tava, né, vivendo esse universo, porque como você falou, desculpa te cortar, mas você tinha noção de que quando saiu o capítulo, muitos adolescentes, jovens, crianças, como você era jovem na época, queriam ser você, queriam estar ali no teu lugar? Olha, a novela, né, ela fica no ar 10, 11 meses, então com alguns meses que a novela já estava no ar, você já sente se ela fez sucesso ou não, você já sente a repercussão, então você começa a perceber na rua, você começa, né, então eu já começava a sentir, né,
que realmente que as pessoas estavam gostando. Mas eu não ia entender o impacto. Por exemplo, hoje, volta e meia eu encontro, né, algum jovem de 20 e poucos anos que a mãe deu o nome de Aleph por causa da novela, entendeu? É comum isso, porque não é um nome, né, tradicional no Brasil, né? Aleph é um nome da origem judaica, né? A mãe doida pra chegar de noite no quarto assim e ver o olhinho da criança brilhando azul. Então, assim, eu nunca ia poder imaginar que, né, na minha vida, anos depois, um personagem que eu fiz ia dar nome para pessoas, assim, sabe? São essas coisas na vida que são muito engraçadas, né? E por uma geração, né? Porque a novela, para quem é mais novo, ela passou de 93 para 94. E realmente, como você falou, foi uma das primeiras novelas com efeito especial no Brasil, né? Assim, novela é isso, é muito essa tradição do folhetinesco, do drama, né? Da mocinha que namora o mocinho, daquela coisa. Então, quando você tinha uma novela assim, né? Com essa pegada pop, geek, né? Nerd. Então, realmente foi revolucionário e marcou muita gente. E daí o que acontece que anos depois, uma década depois, né? Nos anos 2000, eu fiz a trilogia dos Mutantes, então já é uma outra geração, isso que é legal. Trilogia numa novela. Já começa por aí, cara. Então você falou do Thiago. Na verdade, tem a pessoa, né, que é muito responsável é o Antônio Calmon, que era um autor que fez várias novelas jovens nos anos 80, e antes disso ele fazia um seriado chamado Armação Ilimitada, que fez muito sucesso. Não conta fazia pra ninguém, mas eu peguei o Armação Ilimitada quando eu era pequeno, era doido pra ser o bacana. Então, primeiro pra mim, eu era fã, né? Eu era fã não conhecia, eu só vi o nome do cara, e daí, de repente, eu fui trabalhar com ele. Caramba. Então, porque ele era o cara que, ele fez Vamp, ele fez Top Model, ele fez essas novelas jovens, né? E eu, além do Olho no Olho, eu fiz alguns outros trabalhos com ele. Mas o Thiago, que ele era colaborador, porque né, você tem o autor principal e você tem colaboradores, né? Então, o Thiago, na época, eu acho que ele estava começando, assim, e ele era nem o colaborador principal, mas ele era um dos colaboradores da Olho no Olho. Então, anos depois, né, quando eu fui para a Record, aí o Thiago estava lá como autor, e aí ele me convidou, falou, poxa, né, ele lembrava de mim, da época do Olho no Olho, falou, eu vou fazer uma novela nessa pegada, né, você quer fazer? Eu falei, pô, cara, na verdade, eu cresci nos anos 80, né, então, que é a época do blockbuster nasceu, né, todo historiador de cinema fala que oficialmente nasce com Tubarão, né, com o filme Jaws, o Tubarão, aí finalzinho dos anos 70, mas essa virada dos anos 70 para os anos 80 que você começa a ter essas grandes franquias, né, de Star Wars, né, que eu ainda falo Guerra nas Estrelas, você tem, né, enfim... Tanto que estamos comemorando o Dia do Orgulho Nerd, primeira exibição em 1977 de Star Wars, mas continue, Exato. Desculpe ter lhe cortado, desculpe a emoção. Então, você pega todo esse universo daí, De Volta para o Futuro, todos os filmes dos anos 80, né, enfim, e eu cresci vendo isso, então... A minha grande diversão, claro, eu gosto de fazer, né? Eu já fiz Shakespeare, teatro, eu gosto de fazer, né, várias. Agora, é muito divertido pra mim fazer uma novela onde eu tenho que dar tiro, onde eu tenho que brigar, entendeu? Dar luz. Cara, porque pra mim é uma coisa de criança, entendeu? Eu tô lá igual, parece que eu voltei a ser criança, que a gente brinca, né? De polícia e ladrão, essas coisas. Então, assim, eu me sinto muito privilegiado, né? Na minha carreira de ter podido fazer trabalhos que marcaram gerações diferentes, né? Inclusive agora tá reprisando, né? Os Mutantes. Tem uma nova galera que tá assistindo, né? Record, muito obrigado, Record. E tem uma coisa assim que a novela né? Às vezes tem gente mais adulta que fala assim, mas isso, pessoal, é para criança, não é para, sabe, não queira comparar, né, o Avengers, né, às vezes o pessoal fala, cara, você tem 200 milhões de dólares para fazer um filme e você tem uma novela que a gente tem que fazer todo dia um capítulo ali, né, então assim, realmente mais tosco, mas é divertido, cara, assim, sabe, você tem dinossauro, cara, Chapolin tinha pedra de isopor e até hoje eu adoro ver. Isso, assim, tem reptilianos, tem,
né, tem de tudo ali nos Mutantes, e cara, eu acho muito divertido. E tem gente, eu mesmo, aí é uma coisa que tem um grupo que eu acho que eles postam todo dia, já antes de reprisar eles já faziam isso, dos Mutantes, né? E tem uma cena que eu sugeri, porque na verdade ela se repete tanto no Guerra nas Estrelas quanto no Caçadores no Indiana Jones, que é o Harrison Ford, que ele faz, que assim, ele sai correndo, gritando atrás no episódio 4, né, atrás de uma tropa de Stormtroopers, e de repente ele volta correndo. E tem essa mesma cena no no Indiana Jones, ele sai correndo atrás de um bando de indianos, de repente ele para na frente da câmera, e eu falei uma vez eu falei pro diretor na época, que era o Vicente, eu falei, Vicente, cara, vamos fazer uma cena assim, e ele topou. E tem essa cena que eu tô com a Perpétua, que é uma outra personagem, e tem os Homens-Formigas, e eu literalmente vou correndo assim, e daí é uma citação direta, e assim, e tem muita gente que fala assim, olha lá, sei lá, o cara tá gritando, porque eles não conhecem as referências, mas tem um ou outro que conhece a referência, eu falo, cara, eu tô fazendo uma homenagem aqui, entendeu? A esses filmes, assim, né? A pessoa consegue olhar aquela novela e sentir momentos de vários filmes, sim, isso é incrível, na minha opinião é perfeito. Perfeito. Sim. Eu acho que deveria virar uma série e continuar. E uma coisa assim, para poder continuar o assunto aqui, que eu me empolguei, vou revelar uma vontade minha, que eu sabia que não podia acontecer, né, quando eu vi os Mutantes, era que o seu personagem revelasse que era o Aleph, que mudou de nome e tal. Tipo, um easter egg, um spin-off, sei lá o que, dentro da novela. A gente sabe que não pode, né? Porque uma coisa que eu gosto do Beto até hoje, né, é que na minha cabeça de fã, por exemplo, porque o que aconteceu é o seguinte, teve a Caminhos do Coração. Sim. Né, a primeira. E fez tanto sucesso que daí a Record pediu pro Thiago Santiago fazer a continuação. Que era uma quantidade menor de Mutantes, depois cresce numa proporção. E aí, né, como eu né, também sugeri, por exemplo, o figurino, né, do Beto, eu falei, sabe, que virou meio que uma armadura, então sim. Eu falei, cara, eu queria que fosse uma coisa meio Batman, assim, sabe, ele não tem superpoder. Era o que eu ia falar, né, mas quando você chega na ilha, tipo lá, pra encontrar o laboratório e tudo, você já tá numa figura assim, bem Batman, do Nolan, o Batman do Nolan, parece exato. Muito. Porque é a brincadeira assim, no meio de um monte de personagens com poder, né? Da mesma forma, na verdade, qual que é o poder do Batman? É a inteligência dele, né? E dinheiro, né? Ele é o maior detetive, também, né? É o maior detetive do mundo, né? Ele, o Bob Kane criou ele assim, ele é o maior detetive do mundo. Então, claro, né? Habilidade física, ele, né, luta um monte de coisa e tal, mas é o quê? É que ele... Então e a coragem, né? Então o Beto, eu quis fazer ele no meio de gente super poderosa, e a coragem que é o superpoder dele, assim, né? Ele vai... a figuração tá se ferrando lá e o Beto avante! Não, cara, eu me diverti demais, assim, foi uma novela que era... Toda vez que eu recebia capítulo e lia ali, sabe, as cenas de ação, eu ficava esperando para poder... Por isso, né? Porque é gostoso, é difícil, né? Você fazer, né? Aqui, né? Lá nos Estados Unidos tem muito filme de ação, né? Agora aqui no Brasil são poucos, né? Filmes de ação, seriado, novela e tal. Agora, uma coisa que, como é meio moda remake, né? Quem sabe um dia eu já, né? É difícil, mas assim, se a Globo fizesse, né? Voltasse o Aleph assim mais velho, né? Seria muito legal, assim. Tô fazendo uma oração aqui enquanto você fala pra isso acontecer, pelo amor de Deus. Eu vou te falar que eu já, viajando, já veio história na minha cabeça, assim, né? Escreve, cara, escreve. Se a Globo não fizer, vai lá e coloca, tipo, Netflix, Amazon... Não, mas os direitos são deles, né? A propriedade intelectual é deles, né? Mas então, pode ter um Aleph aí no mundo com poderes parecidos. Não, o que eu poderia fazer é como tem no YouTube, né? Tem vídeo de fã, né? Tem homenagem de fã que faz um vídeo de homenagem. Isso poderia acontecer, né? Se de repente, quem sabe, eu né? sou o que mais apoia isso aí. No dia que você fizer, pode ter certeza que uma das pessoas que mais vai compartilhar sou eu.
Pelo amor de Deus. Vamos ver, quem sabe, né? Eu falo com uma E outra, aí, a gente faz tu já imaginou se o Aleph fosse irmão gêmeo do Beto, os dois fossem separados, um tivesse pego os poderes, o outro não, e fossem se encontrar, um pra caçar o outro, e terminasse descobrindo... Ih, cara! Olha aí. Já aí aqui. Seria mais difícil ainda, porque daí é Globo e Record, né? Dividir você no meio. Isso ia ser muito bom. Isso ia ser muito bom. É que ia ser bom, ia. Quem sabe no HQ, né? Mas, ó, voltando agora para o lado cinematográfico da coisa, você pega e lança um documentário sobre a cena que você tá vivendo. Antes de falar do Traço Livre, eu queria saber de você como você vê a cena do HQ hoje com a pandemia. Porque pra muita gente, né, esse negócio de ficar em casa e tal, não tá podendo ir mais na banca, não tá... E tem muita gente sofrendo com o mercado. Apesar do que os números da DC, por exemplo, lá nos Estados Unidos, de venda online, de downloads, são bem animadores, tanto que a empresa já está relançando grandes clássicos só digitalmente. Mas como você vê para os autorais e principalmente no Brasil? Eita, fui tão engajado agora que até me surpreendi. Olha, antes da pandemia, a maior dificuldade de quem faz quadrinho independente sempre foi a distribuição, né? Como fazer que o público conhecesse e comprasse o teu material. Então, muita gente dependia dos eventos, né? Então agora com a pandemia dificultou os eventos, né? A gente está tendo que reinventar como aqui, né? Agora, né? Agora, exato, de uma forma virtual, online, mas de qualquer forma as pessoas não têm como folhear, como, né, pegar, tocar. Mas o que está me surpreendendo, que na verdade é a compra online. Eu mesmo estou vendendo muito. Eu acho que talvez de repente o pessoal em casa está querendo, né, material. Aproveita e já diz como o pessoal pega e compra. Então, tem duas formas, né? Uma primeira, não compre pela Amazon, pessoal, pelo amor de Deus, porque eu não ganho nada, tá? Na Amazon, não compre pela Amazon. Propaganda contra! Não, compra Brincadeira, comigo, cara. que eu mando autografado, é muito mais legal. Então, assim, com certeza! Né? Até o dia 31 de maio, o pessoal consegue comprar, né, pelo Catarse, além do Knock Me Out, que assim já sai o nome como colaborador, tem camiseta, pôster, adesivo, pode concorrer a kimono, uma série de... personagem! Vira personagem. Na verdade, já esgotaram os personagens, mas enfim, podia virar personagem. Já acabou. Mas assim, então você pode comprar por lá e pode comprar também através das minhas redes sociais. Tem o meu Instagram, que é @Felipe_Fogozzi, só mandar um direct, ou na página do Aurora HQ no Facebook, que é onde eu centralizo, né? Porque se eu acabei, depois do Aurora eu lancei a do Comunhão, mas daí eu pensei, bom, se cada quadrinho agora eu for criar uma página nova, eu vou ter que ficar respondendo um monte de página, então agora eu olha aí, expandindo o universo. Eu centralizo tudo na página do Aurora HQ, então só mandar uma mensagem lá e eu passo direitinho as informações de como fazer uma transferência, e eu mando por carta registrada, já mandei para para todos os continentes, já mandei para o Japão, já mandei para Hong Kong, já mandei para Dubai, já mandei para a Europa inteira. O importante é que chega. A única coisa é que agora nos Estados Unidos, por conta da pandemia, eu fui essa semana mandar para uma moça que comprou lá em Las Vegas e eles não estão recebendo nenhuma correspondência. Então, mas ela vai receber. Não, daí eu falei com ela falou para mandar para acho que é a irmã dela que mora aqui no Brasil, né? Agora, então, nos Estados Unidos, por enquanto, não estou conseguindo, mas outros países, né, estão recebendo tranquilamente. Então é isso. E eu tenho visto, olha, eu vou te falar que esse foi o quarto Catarse que eu fiz, quarto financiamento coletivo. Em todos os outros, a gente bateu a meta no último dia, né? No último dia de campanha. Nesse, para minha surpresa, com um mês de antecedência a gente já tinha batido a meta. Então, assim, eu estou muito feliz, né? Porque a princípio você fala, poxa, no momento de pandemia, né, as pessoas não vão gastar dinheiro com isso, né? Vão falar... Que nada, cara. Não. Eu já gastei muito. Então eu fiquei, cara, muito feliz, assim, sabe, de ver, né, a resposta das pessoas de toparem, acreditarem, e eu acho também muito pela história, né? O Knock Me Out, ele é uma história muito, muito legal, a arte tá linda. Eu acho que também, então vamos aproveitar e vamos conversar sobre ele, porque você mistura luta com arte,
que é duas coisas que lhe interessam, né? E de uma pessoa também que faz o que você fez, que é uma migração do Brasil para fora do país, tentando uma carreira, se depara com vários obstáculos que tem que ter na vida de um bom herói de história em quadrinho, de qualquer outra coisa na área da literatura, e vive entre carreira, amor e arte. Poxa, velho! Aí tu sai de uma Aurora, ciência, medicina, que é uma ciência, religião, tudo mais, aí vai para um terror, esportes, suspense, terror e tudo mais, e cai numa coisa tão psicológica, sentimental, artística. Irmão, que é isso, velho? Fala aí disso tudo que eu nem consigo formular uma pergunta. Joga logo a bola pra você. Então, bom, voltando, né? Eu passei essa temporada nos Estados Unidos, onde, né, há muito tempo eu queria morar lá, eu queria ter tido a experiência de fazer um intercâmbio, mas na época que normalmente o pessoal vai, na adolescência e tal, né, eu não tinha dinheiro, não tinha como ir, então, mas a vontade sempre ficou. E daí quando eu já era mais velho, eu já trabalhava, já conseguia, né, me bancar e tal, eu falei, bom, né, teve uma série de coisas que aconteceram e surgiu a oportunidade, falei, eu vou passar esse tempo estudando lá nos Estados Unidos, né, e foi muito legal, por uma série de razões, por toda aquela que a gente sabe, né, de você sair da zona de conforto, você ter que sair da tua cultura, da tua casa, dos teus amigos que você conhece e ter que realmente te estica, né, você tem que crescer ali de uma série de coisas. Mete a cara na vida e vive. Exato. Então foi uma experiência muito legal e logo quando eu voltei, eu estava com ela, né, experiência fresca na cabeça, eu falei, eu quero escrever sobre isso, eu quero dividir isso, contar para as pessoas. Então eu comecei a pensar, bom, tá, vai, né, um brasileiro que vai estar lá e tal, agora eu falei, o que esse cara faz, né? Eu falei, bom, ator não, vai ser muito próximo de mim, que é um músico, um artista e tal. E aí eu lembrei, bom, um lutador de jiu-jitsu, porque tinha já muito professor que já tinha ido para lá, para os Estados Unidos, para dar aula, ou até para lutar, né, no Ultimate, que isso eu tô dizendo 2004, tá? Na época era o evento maior que tinha, era o Pride, que era um evento do Japão, não era nem o Ultimate, era um evento ainda meia boca e tal. Mas enfim, então, e quando eu defini que ele seria um lutador, aí, cara, aí um monte de elementos vieram, que, por exemplo, essa coisa do rock, né, do rock, eu digo o filme, né, o Rock, o Lutador, que o Stallone escreveu, que é o que? É um pano de fundo, na verdade, usa o universo da luta para falar uma história muito humana, né, de pessoas que, nos Estados Unidos, o termo do underdog, né, são aquelas pessoas que, sabe, que são, né, estão por baixo, né, ele é um cara que trabalha nas docas, né, ele trabalha como para um agiota, né, tipo, batendo nas pessoas, assim, um capanga, né? E ele tem um lado sensível, né? Pelo que tem um lado sensível, exatamente. Então, e essa dicotomia que eu sempre achei, porque eu, por exemplo, eu cresci fazendo judô, fazendo artes marciais, fiz karatê, fiz um pouco de kung fu, e ao mesmo tempo eu gostava de literatura, de música, de desenho, de arte, e tem um estereótipo que eu achava meio falso, assim, falar, se o cara é jiu-jiteiro, ele é bruto, e ele não pode ser sensível, e ao mesmo tempo, se o cara é sensível, ele não pode gostar disso. E daí, mesmo historicamente, você vê que ao longo da história, desde os monges Shaolin, né, do Kung Fu, eles todos tinham alguma coisa artística, ou tocavam um instrumento, né? Os samurais, eles também pintavam, tinha parte de caligrafia, né? O Bruce Lee, por exemplo, né, ele desenhava também muito bem. Você tem ao longo da história... Van Damme fazia balé. Então, quer dizer, então você vê que é uma coisa que eu falei, eu queria que esse personagem, ele tivesse essas duas, essa coisa da violência, da agressividade, tivesse essa sensibilidade, entendeu? Para falar que, cara, que isso é normal, né? O ser humano tem essas várias pulsões dentro dele, né? E então é isso, então é um personagem que ao mesmo tempo que ele vem, né, na história, ele vem de uma grande família tradicional, como se fosse um Gracie, e essa responsabilidade, inclusive, meio que pesa muito, e ele é um dos motivos dele ir para fora, para ele quer achar a identidade dele, né? E ele começou já a fazer grafite aqui no Brasil, e daí ele vai para lá e ele desenvolve, né, uma técnica, mas o negócio é que ele aí eu não vou dar spoiler, né? Não, pelo amor de Deus. Vou dar spoiler, porque eu já tô aqui enfim, louquinho, cara, da vida, porque eu não tô lendo.
pra mim, assim, pra eu fazer, porque, cara, dá trabalho, né? Como você viu no Traço Livre, pra fazer um quadrinho, produzir, são anos, literalmente, de planejamento e produção. Então, a história realmente tem que ser aquela história que te toca, sabe? Que você fala, não, eu quero contar, eu quero dividir isso com as pessoas. Eu sei que essa é uma história que vai, porque eu falo também um pouco isso de depressão, eu falo um pouco de suicídio, mas também, claro, tem comédia romântica, tem essa, sabe? Tem, cara, basicamente, assim, muita influência dos anos 80, né? De um pouco de Grande Dragão Branco, Karate Kid, todos esses filmes, né, de luta dos anos 80, e com uma trilha sonora, né, também, que eu sugiro várias músicas, né, da época, e com a minha experiência, com o que eu vivi lá, né, muito da minha experiência lá, inclusive eu tenho uma amiga minha que continuou morando lá, brasileira, e eu falei para ela, olha, você vai reconhecer muita coisa, né, né, que eu fiz alguma que ninguém vai saber, mas que eu coloquei lá no quadrinho de histórias que eu falava isso, porque eu vivi do fato de ser estrangeiro, sabe, de você dar uma bola fora, de você não saber como funciona, e ser uma coisa muito engraçada. Eu falei, cara, eu acho que as pessoas vão se divertir com isso aqui, eu coloquei na história. Então, cara, eu tô muito empolgado, assim, como você falou, não é uma história menor, não é uma grande aventura, mas o principal é isso, são as decisões do personagem, né? O que o personagem tem que decidir. Eu acho que quando a história, você tem esses conflitos, são fortes, né? Não adianta, às vezes você pode ter um monte de coisa mirabolante, ter explosão, ter um monte de, né? E que a história é fraca, entendeu? Então, os personagens são muito reais, os dilemas são muito reais, assim, e o processo dele, sabe, do Tom, né, o protagonista, o processo dele, do começo da história até o final da história, eu acho que muita gente vai se identificar e vai gostar, assim, a gente sente isso só em ler a descrição, e o videozinho que você fala, ele dá esse norte de que tá muito bonito e tá trazendo vários hemisférios do ser humano, sei lá. Sim. Eu já usei tantas coisas, tantas palavras para descrever sua obra, que acho que eu tô ficando sem palavras no meu vocabulário. Eu queria agradecer, Felipe, queria agradecer muito por ter tido esse contato com você, pela sua participação aqui no Órbita Geek e na PowerCon 2020, e espero muito, cara, poder lhe encontrar pessoalmente, pra gente bater um papo que, pelo que eu vi aqui, já passou mais de 40 minutos a gente falando das obras. Eu já vi que a gente vai precisar de dias para conversar sobre tudo. E queria que você repetisse como, até quando vai o Catarse, repetisse também os endereços para a galera comprar o que já tem, que é o Aurora, o Caos. Eita, já é tanta coisa na cabeça que já... E convidasse todo mundo aí para prestigiar o lançamento, né, do Knock Me Out e tudo mais. Tudo mais. Deixa teu recado. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo papo, que foi muito bacana, muito obrigado. Legal. Agradecer o Kelmer também, né, da PowerCon, assim, espero estar presente, né, tomara que na próxima edição, né, a gente esteja aí junto com vocês, e todo mundo, né, que acompanhou aí esse bate-papo até agora. Então, assim, os endereços, né, novamente, até dia 31 de maio, o pessoal pode já garantir no Catarse o Knock Me Out, que a diferença, você fala, pô, eu posso comprar depois? Pode, mas a diferença é que comprando agora o seu nome vai estar lá, você vai falar, ó, eu colaborei, né, sou um dos colaboradores, está gravado para sempre, além de ter camiseta, uma série de coisas muito bacanas que é só entrar lá, tem as fotos, tudo, o pessoal vê as recompensas. O lançamento está previsto, está em produção, né? A gente está produzindo, o pessoal pode esperar mais ou menos, eu acho que entre outubro e novembro, é a nossa previsão, né? Às vezes atrasa um pouquinho, né? Acontece algum imprevisto, porque o artista, né? Eu aprovo página por página e tal, os artistas, né? Mas a nossa previsão é essa, então o que está certo é que vai ser numa hamburgueria aqui em São Paulo chamada Le Burger, que é uma hamburgueria temática de cultura pop e tal, de cinema, é muito legal. Enfim, quem puder, de repente, estar aqui em São Paulo visitando, vai ser muito bacana. Não, já vou te intimar aqui para quando acontecer, mandar um videozinho pra gente, pô, que é isso? Com certeza, fechado, fechadíssimo. E a gente também, e é isso, né? Agora, acabando dia 31,
ou mesmo se o pessoal preferir entrar em contato diretamente comigo, é facinho, é só entrar me busca ali no Instagram, a página do Aurora HQ no Facebook, manda uma mensagem e eu passo todos os detalhes de como, né, fazer para receber devidamente autografado em sua casa, no conforto do lar. E também lembrando o Traço Livre, quem quiser ver o documentário, né, que eu coproduzi e apresento, falando sobre como fazer um quadrinho, né, sobre todas as etapas de produção e a cena, né, tem vários artistas, grandes artistas do quadrinho nacional, sobre a cena do quadrinho independente no Brasil, tem várias plataformas, tem no YouTube, Google Play, tem acho que, né, em várias, acho que não sei se tem no Now, mas enfim, é só dar uma pesquisada aí também, vocês já acham para assistir. Tá bom? E ver então o amor estampado nessa galera, ver o amor estampado nessa galera. Eu acho que né, a gente faz porque primeiro gosta, né, como leitor, gosta e quer dividir, né, e tem muito, é uma realização, né, então é feito com amor, literalmente, né, não, é com sazon, assim, né, assim, é meio Pierre, meio brega, mas não tem problema, literalmente assim, a gente faz a gente brega. Com carinho, a gente faz com amor e é isso aí. Muito obrigado, viu, Felipe? Brigadão mesmo. A gente tá torcendo aqui para não só o Knock Me Out sair com grande sucesso, mas como todas essas suas outras obras virem logo live action, virem animação, virem continuações. Obrigado. Quero saber o que é que vai dar aí no filho do Rafael lá, pelo amor de Deus, cara. Atenção, ó, pessoal, ano que vem já se preparem, né, para o Catarse, que vai daqui em breve, a gente vai sair e vai estar incrível, assim, cara, eu não me aguento, assim, eu já queria estar com ele na mão, assim, mas vai estar muito legal. Acaba a pandemia e vem logo o Catarse de 2021. Obrigado, cara, obrigado, boa tarde pra você. Eu que agradeço. Boa quarentena e bons projetos aí pro futuro. E feliz dia da toalha e do Orgulho Nerd. Opa! Tchau.